Graça e paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos e todas. Deus abençoe o seu coração. Quero que você possa abrir a Escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler no capítulo 15, versículos 3, 4 e 17. Então, começando o culto ao Senhor nesta tarde, o culto da celebração, da ressurreição e da Páscoa do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 3, 4 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos seus pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem em pecados. Versículo 17. Aqui, irmãos, no capítulo 15, Paulo está tratando da morte e vida do Senhor, e está afirmando que as Escrituras são a prova confirmada de que o Senhor, por todas as formas possíveis, morreu e ressuscitou ao terceiro dia pelos nossos pecados. Negar a ressurreição de Cristo seria tornar o cristianismo uma ilusão. E o que é pior, nós continuaríamos ainda mortos nos nossos pecados, sem perdão, sem a graça e com uma esperança vã. Mas Cristo, diz a Escritura, ao terceiro dia, de fato, ressuscitou, confirmando a vitória do Senhor sobre o pecado e sobre a morte, o que nos garantiu não só o perdão, libertação e salvação, mas a ressurreição a todo aquele que crê, porque Cristo nos deu a vida eterna. Esse é o motivo de celebrarmos a Páscoa. A morte vencida, o futuro transformado, Jesus ressurreto. E assim nós podemos celebrar o maior ato de amor que já existiu. Deus enviou seu Filho por amor a nós. A ressurreição é a fonte da vida para o futuro. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito seja Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus, portanto, irmãos, nos assegura não só uma vida diferente no presente, mas um futuro glorioso. A viva esperança de que Pedro fala nos traz a força que nós precisamos para enfrentar as adversidades que a gente tem todos os dias. É isso que nos faz vencer com toda a confiança no Senhor. Naquele domingo de manhã, você deve se lembrar, as mulheres foram preparar o corpo do Senhor com aromas e perfumes caros, como era o costume daquela época. Quando elas chegam no túmulo de Jesus, elas esperam encontrar o túmulo fechado, mas ele estava aberto e vazio. E eu queria perguntar para você, você já ouviu dizer que a pedra rolou para que Jesus pudesse sair do túmulo? Pensa comigo, o autor e consumador de toda a vida precisaria de uma pedra rolar para ele fazer o que quer que seja que ele tivesse que fazer? A pedra abriu o túmulo não para ele sair, para a gente poder entrar e ver que a morte tinha sido vencida. E que o Senhor, de fato, como disse o anjo a Maria, ele não está aqui, ele ressuscitou. E isso nos faz lembrar, muitas vezes,
que não só aquelas mulheres, mas para nós também, Deus pode remover qualquer pedra, qualquer empecilho que possa existir para mostrar a mim e a você que a morte não é o fim. Ela pode ser um recomeço, um começo de uma nova vida. Muitas vezes Deus transforma um cenário de luto em um novo cenário, um cenário de fé. Então, aquilo que às vezes a gente julga que acabou, cessou, terminou, pode ser, na verdade, um ponto de partida para um novo milagre de fé. Então, com isso, nós podemos nos apegar na ressurreição do Senhor, a fonte de vida eterna que vive entre nós. A ressurreição também nos chama para uma transformação pessoal. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ressurreição aponta para uma vida prática, não uma vida falsa, mas uma vida real, transformada pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós somos chamados a abandonar a velha natureza. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma transformação, irmãos, tão genuína que nós temos, porque ganhamos a oportunidade de celebrarmos a ressurreição e a vida do Senhor todas as vezes que a igreja estiver reunida. Hoje, alguns comemoram a Páscoa com chocolates e coelhos. Outros comemoram de uma outra forma, com festas, com reuniões, mas nós sabemos que a verdadeira Páscoa hoje é a ceia do Senhor. Então nós trouxemos esta mesa como um memorial da verdadeira Páscoa cristã, a ceia do Senhor, que celebra o corpo de Cristo, que celebra a nova aliança em Cristo Jesus, corpo e sangue do Cordeiro Pascal que foi imolado por nós. Ele que se entregou nos traz luz, paz e vida abundante. Para isso, nós temos que crer. A ressurreição de Jesus, ela nos mostra, todas as vezes que nós celebramos, que a vida vai muito além daquilo que vemos. Ela nos lembra do nosso destino eterno com Deus. Quando a gente entende que a eternidade existe e ela já faz parte das nossas vidas, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas são diferentes, porque elas nos levam a fazer a vontade de Deus ser cumprida na nossa vida. Então nós passamos a valorizar o que é eterno e amar a Deus sobre todas as coisas, servir ao próximo e viver segundo os propósitos que Deus tem para nós. Que nesse domingo de ressurreição, que celebramos Cristo, a nossa Páscoa, a sua fé seja renovada, a sua vida espiritual seja ampliada pelo Espírito Santo de Deus e o seu coração seja cheio de alegria, de que quem, como Jó, pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive e em breve voltará. Amém. Vamos orar com gratidão a Deus por esse dia tão especial que o Senhor nos deu? Oremos. Bondoso Pai Celeste, Deus amado de poder e bondade, ó Senhor de toda a vida, fonte de amor de todo o universo. Pai querido, recebe a nossa gratidão, Senhor, desse coração que foi liberto da morte
por causa do sangue que Jesus derramou na cruz por nós. Recebe, Senhor, a nossa fé para ela ser renovada, para que a viva esperança da ressurreição faça morada em nossa vida de uma forma definitiva e nós possamos contemplar a vida que o Senhor nos tem dado. O Senhor nos tem perdoado, o Senhor nos tem libertado, o Senhor tem nos guiado passo a passo pelo santo e vivo caminho. O Senhor nos tem trazido a verdade aos nossos corações e por isso, Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, Senhor, nesse domingo. Recebe, Senhor, esse culto de adoração e de celebração. Recebe as nossas vozes em louvor e gratidão. Recebe as nossas almas que oram, Senhor, oram pedindo que o Senhor nos transforme nas pessoas que o Senhor deseja que nós sejamos. Senhor. Pai Celeste, opera em nós, nesta Páscoa, a transformação real que o Espírito Santo tem para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Aleluia. Santo, vivo e verdadeiro, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo nessa tarde, Senhor. Não importa em quantos estamos aqui, se poucos ou muitos, importa, Senhor, que queremos Te oferecer o nosso culto racional. Nós queremos hoje ser sacerdócio santo diante do Senhor. Nós queremos ser pedras vivas, Senhor, que clamam que o Senhor vive e voltará para pegar todo aquele que é Teu, Senhor. Obrigada por esta igreja que nessa tarde, Senhor, pode te render, Senhor, todo louvor, porque Teu é o poder, Tu é a honra, tudo é a glória para sempre, Senhor. Oh Pai, obrigada por acampar os Teus anjos conosco. Eles vão cantar fazendo um coral de aleluias. Ai, serei, cantarei, baixarei, andarei, estarei, caracei, contaramachei. Oh Deus vivo, Deus soberano, Deus eterno, grandioso Senhor, de infinita bondade e benignidade. Obrigada, Senhor. Obrigada por tanto que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos de todo o nosso coração e te louvamos, Senhor Jesus, amado pastor do nosso coração, nosso Salvador e nosso eterno Mestre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Porque Ele vive. Se coloca de pé. Posso crer no amanhã.
aplauda ao Senhor. Aleluia! Ele está vivo. Louvado seja Deus. Quando falamos em Páscoa, automaticamente falamos de compaixão. Foi o maior símbolo de compaixão que um homem pôde ter pela humanidade. E essa semana, a semana inteira, falava no meu coração: o que falta no mundo hoje é compaixão. É compaixão, é pensar no outro, é se esvaziar de si mesmo, pensar no próximo. O maior exemplo de altruísmo foi Cristo no Calvário. A compaixão plena ali realizada. Hoje nós estamos muito armados para julgarmos rapidamente, para olharmos e criticarmos, e às vezes nós precisamos lembrar que precisamos estender as mãos, ter compaixão do próximo. Nós precisamos amar como Cristo amou a igreja. Nós precisamos nos entregar um pouco mais, porque senão somos apenas ouvintes. Mas nós somos cristãos, seguidores do Deus vivo. E porque Ele vive, estamos aqui. Vamos celebrar a Páscoa? Aleluia. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Te amamos, Jesus. Bem mais que as forças, Cante, igrejas. poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor,
e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Nós estamos cantando que unidos iremos andar na força do Espírito Santo. Hoje está friozinho, então é pra gente aquecer com o nosso calor. E nesse primeiro momento, nós estamos fazendo a lembrança, a memória do sacrifício vivo do Cordeiro Santo. Com muito temor, com muito amor, nós nos prostramos nesse momento e fazemos menção desse sangue puro que se entregou por mim e por você. Por isso que nós cantamos: eu sei que foi pago um alto preço. Nós vamos cantar isso novamente com a nossa alma mesmo, como um só corpo de Cristo, fazer em memória daquele que nos resgatou e se entregou sem pecado algum, sem falha alguma. Eu sei que foi pago um alto preço, Senhor, para que contigo eu fosse um, meu irmão, para que fôssemos um. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por
unidos iremos andar. E nós, nesse primeiro momento, nas 3 primeiras canções, lembramos do sacrifício na cruz. Cristo morreu, se entregou por mim, por você, por nós. Se hoje nós estamos aqui reunidos neste domingo, é porque nós cremos nisso. Porque se nós não acreditamos nisso, nós não estaríamos aqui. Mas porque nós cremos no nome santo de Jesus, naquele que se entregou, é por isso que nós estamos aqui. Só que nós não cremos em um Deus que ficou preso numa cruz e ficou ali e morreu. Nós cremos em um Cristo vivo. E Ele está aqui. Aleluia. E Ele morreu, mas no terceiro dia, no domingo, Ele ressuscitou. Graças a Deus. Ele venceu a morte. Ele e nos deu a possibilidade de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por isso nós somos sarados. Por isso nós somos resgatados. Glória a Deus. E agora nós vamos cantar. Eu gostaria que o Kaique acendesse as luzes. Nós vamos cantar com muita alegria essa música. Peço para a igreja ficar de pé. Vamos cantar esse louvor com muita alegria, porque Ele está vivo. É a vitória da cruz. E a cruz foi vencida. Aleluia. E é isso que nós queremos. Vamos cantar. Para destruir, roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. Sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou pra eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Obrigada, Senhor. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele reina. ressuscitou, Ressuscitou. é vencedor, É vencedor. está sentado, você quer isso? Sobre um trono, Sobre o trono. só Ele é digno Só Ele é digno de todo louvor. de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar.
sepulcro está vazio. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós acabamos de cantar aqui. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos aqui no culto, mas o nosso coração está com brechas. Com brechas. Nós estamos cantando a vitória da cruz. E quantas vezes, com outras coisas, nós os entregamos. Mas sobre a vitória da cruz, nós estamos mornos. E não é só porque a música é animada, é porque a gente está cantando uma verdade. Ele está vivo. Nós estamos cantando uma verdade. E com que jeito nós vamos cantar essa verdade? Com que jeito? Oh, Pai. O Senhor está aqui presente. Ele está aqui. O Espírito Santo está no nosso meio. Nós estamos cantando aqui. Hoje eu sou livre para Deus. Viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. O salário do pecado é a morte. E a cruz, a graça de Deus, que foi de graça, nos dá livre acesso ao Pai. Então nós vamos cantar mais uma vez. Se você quiser sair do seu lugar, você pode sair. Nós somos livres. Nós não somos protocolados. Nós não somos engessados. Nós estamos cantando a nossa liberdade. Imagina que você estava cativo. Você estava preso numa prisão. Eu não sei qual prisão você estava. Mas você é livre. Imagina uma pessoa presa. Fica anos preso. Quando ela sai, ela sai assim. Hoje eu sou livre para... A gente sai emocionado, a gente sai alegre, a gente sai pulando, a gente bate palma, a gente canta com alegria. Porque o Senhor nos deu essa liberdade. Você é livre. Livre em Cristo Jesus. Então nós vamos colocar mais uma vez essa música. Eu acho que o coral também pode cantar muito melhor. A gente pode cantar muito melhor isso. Com muito mais entrega. Porque nós estamos falando da nossa liberdade. E Cristo, Ele prometeu, gente, que em breve Ele virá. Em breve Ele virá. Verdade, Senhor. Ele morreu. Ele ressuscitou. E Ele foi e deixou o Espírito Santo Consolador e disse que em breve Ele virá. Enquanto Ele não vem, é porque ainda precisamos nos render todos os dias à cruz. Então vamos cantar com alegria, com muita alegria. Quando nós olhamos os nossos irmãos, o coração se enche de alegria. Você venceu, irmão. Você entregou sua vida para Jesus. Aleluia! Obrigada, Deus. Eu te amo, Senhor. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. Sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Foi para nos salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou pra eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou
ressuscitou. É vencedor. É vencedor. Está sentado sobre o trono. Sobre o trono. Só Ele é digno. Só Ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Em Jesus sou mais que vencedor. 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 Pausa essa imagem, Kaique. Pode pausar. É sobre isso que nós estamos cantando. Sobre isso. Ó morte, onde está? O meu rei ressuscitou. E é por isso que nós cantamos com alegria, com celebração. E nessa canção nós iremos cantar Celebrai a Cristo, porque Ele ressuscitou e é o motivo da nossa alegria. Aleluia, Jesus. Ah, irmãos, a gente vê alguns irmãos sorrindo, outros chorando, os outros nem aí. E é tão engraçado, porque quando eu me recordo da onde o Senhor me tirou, eu tenho vontade mesmo de pular, saltar, porque nós somos livres em Jesus. Eu vejo a Regina ali cantando, sabe, junto com... celebrando mesmo. Sabe por quê? Isso é quem teve encontro real com Jesus. Estamos aqui porque o Senhor nos chamou, não é, Simone? Falava sobre a Simone e o Marcelo. Quantas tribulações passaram no ano passado, já comecinho desse ano, né? E está aqui, ó, adorando a Deus. Qual é o motivo que você tem para não celebrar a Deus? E qual o motivo que você tem para celebrar? Aleluia. Se ele voltasse agora. Eu queria cantar. Pode colocar. Eu queria cantar. Se Jesus entrasse aqui agora, assim, ó. O que a gente faria? Eu já ia pular nos braços do meu Jesus. E eu ia cantar assim, ó. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. É a Verinha. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre.
Eu quero que você ore agora em gratidão ao Senhor, porque Ele está vivo, amém? Nessa Páscoa nós estamos comemorando, a morte foi vencida, Ele vive e Ele virá nos buscar. E oremos para que Ele volte, Senhor. Que a gente possa orar e estar disposto, Senhor, a estar com Ele, adorando e vivendo um propósito com Ele. Oh, Senhor, nós estamos aqui comemorando, Senhor, a sua ressurreição, a sua vitória na cruz. A morte foi vencida. Não há mentira, não há nada que possa negar isso. O sepulcro está vazio. Nós comemoramos, Senhor, a sua grande vitória, Pai. Os nossos pecados foram perdoados, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tudo, por esse amor, Senhor, que está sempre conosco, Pai. Um amor que nós negamos por tudo, por qualquer coisa. Mas o Senhor nos ama e nos ama por tudo, Senhor. Oh, Senhor, venha logo o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai. Que nós possamos estar dispostos cada vez mais e mais, Senhor, nos entregando, Senhor, ao teu reino, Senhor, e fazer, Senhor, discípulos, que várias outras pessoas de todas as nações conheçam, Senhor, o teu grande amor, Senhor, a tua grande vitória, Pai. É isso que eu oro e peço, Senhor. Oh, Senhor, agradecemos por estarmos aqui, Pai, unidos, Senhor, entre irmãos, Senhor, adorando, Senhor, o teu grande e precioso nome, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, em teu grandioso, vitorioso nome. Amém. Obrigada, Jesus. Graça e paz, irmãos. Pode tomar assento. Muito bem. Graças a Deus, né? Estou sentindo um fogo de Deus aqui, bom? Isso é muito bom, né? Eu estou esperando Jesus voltar, né? Eu quero muito que Ele volte em breve e venha buscar a sua noiva, né? A noiva, a igreja de Jesus. Hoje é um culto especial, porque é um culto que nós celebramos a ressurreição de Jesus. E lembrando sempre que Ele veio para anunciar as boas novas, viveu para nos ensinar a maneira certa de viver. Você quer aprender como se vive, Cristian? Olha para Jesus. É assim, Ele veio nos ensinar também sobre o jeito certo de viver, né? Ele é o mapa de Deus, Jesus é o mapa de Deus, né? Então, é sempre por Ele. E Ele também morreu para nos salvar dessa vida que pode levar uma alma à perdição, né? Jesus veio para nos salvar da morte eterna. Mas no sábado Ele também silenciou. Ele silencia, para que todos nós possamos pensar no que nós fizemos no sábado, né? O sábado é um dia de expectativa, de temor até. Os discípulos do caminho de Emaús ficaram ali meio assim, estavam meio perdidos, né? Em outros momentos também você viu os discípulos ali meio perdidos também. Mas no sábado, no domingo, Ele ressuscita e se mostra ressuscitado num corpo ressuscitado. E a Bíblia diz que é num corpo semelhante a este que nós vamos viver. Dani, você vai ter um corpo semelhante ao corpo que Jesus tem hoje, um corpo glorificado. Corpo glorificado. Nós o veremos como Ele é e seremos semelhante a Ele, no sentido de um corpo espiritual, um corpo glorificado, um corpo que vai ser desse aqui transformado para nós vivermos na eternidade. A fé em Cristo é muito simples, né? Crer em Jesus é tudo muito simples. Eu não sei por que as pessoas complicam tanto, né, Roberta? Falam tanta coisa, porque é assim, porque tem que ser assim, que tem assado, porque não sei o quê. Aí tudo se resolve quando a gente olha para Ele. A gente olha para Ele e fica tudo tão fácil, né? Porque Ele é o mapa de Deus para que a gente não erre. Abra sua Bíblia em Êxodo 23, é um texto, sentindo falta de alguns irmãos. Feriado prolongado, né, irmãos? Os irmãos viajam. Achei até que o Christian não ia estar aqui hoje, mas está aqui. Ainda bem que a Raíssa está segurando ele um pouco. Ainda bem, viu? Obrigado, Raíssa. Senão ele já estava lá não sei onde, fazendo caminhada e fazendo alpinismo lá, pulando montanha. Então, tá bom. Já passou essa fase, irmão, né? Agora vem para o culto, Êxodo 23, 29 e 30. Êxodo 23, 29 e 30. Todos devem conhecer, claro, todos já devem ter lido esse texto.
É um texto bastante conhecido, já deve estar aí tá aí na tela já, né? Para quem não tem Bíblia. Quem não tem pode pegar ali também, ó, Bíblia física está lá. Aliás, se você não tem Bíblia, para aqueles que não têm Bíblia, pode pegar lá uma Bíblia para você, tá bom? Se você não tem, meu tio quer uma e ele pediu uma Bíblia, pode, leva para ele, para o seu tio. Meu primo, então, tem uma Bíblia para ele pode pegar e levar e dar de presente para ele, tá bom? Êxodo 23, versos 29 e 30. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Tem outro texto também, nós vamos ler daqui um pouco, que está lá em Deuteronômio, nós vamos ler já, Deuteronômio 7, 22. Pode pôr lá também, Deuteronômio 7, 22. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto. Tem uma versão que fala assim, não serão destruídas de uma só vez. Não poderá destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Vamos orar? Baixa tua cabeça, não olha para mim não. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo tempo de louvor, que o Senhor tenha recebido o nosso louvor, que o Senhor tenha recebido, Senhor, a nossa gratidão e o nosso coração entregue em adoração. Eu rogo, Senhor, pela palavra agora, que o Senhor nos ajude com a explanação da tua palavra, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração coletiva, obrigado pelas nossas vidas, nossas famílias, nosso trabalho. Senhor, obrigado porque a igreja é aqui o nosso espaço de descansarmos a alma. Obrigado pelo espaço, Senhor, que o Senhor nos deu para descansarmos, Senhor. Aqui é o nosso lugar de refúgio para descansarmos da semana, da luta da semana. Aqui é o nosso espaço de descanso. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio, obrigado por tua obra, obrigado pela tua ressurreição, porque isso nos traz e nos dá esperança. Obrigado porque o Senhor disse que voltará, e nós cremos de todo o nosso coração, porque isso foi o Senhor que, se foi o Senhor que disse, é porque é verdade. Nós estamos esperando o Senhor. Volta, Jesus, no teu nome, amém. Nós conhecemos essa história, né? Você conhece essa história, com certeza você já leu. Quem nunca leu Êxodo aqui? Levanta a mão, irmãos. Quem nunca leu Êxodo? Quem nunca leu Êxodo precisa ler, tá bom? É fundamental, um texto muito importante e que carece da nossa leitura, do nosso exame. Todo cristão, em algum momento da vida, precisa parar para ler toda a Bíblia, é claro, mas de forma bastante especial aqui também o Êxodo. Esse texto fala da saída do povo de Deus lá do Egito, vocês conhecem, eu vou resumir a história. Fala da saída do povo de Deus lá do Egito, que eles ficaram um tempo lá escravizados, muitos anos escravizados ali, e foi um tempo de escravidão muito duro, muito cruel, mas também na saída, né, o Êxodo, na saída, quando eles saem, eles também saem com uma promessa. Ele sai de lá, se livra da escravidão, mas Deus chancela uma promessa no coração e na mente deles, né? Deus disse assim, olha, eu vou dar a terra prometida para vocês. Em inglês, me corrija aí se eu estiver errado, Promised Land, é isso? Promised Land, é isso? Terra prometida? Promised Land, obrigado, viu? Fui falar inglês, me enrolei, você vê? Sempre é bom ter professor por perto, né? É bom ter professor por perto, né, Gi? Tá certo? Eu falei certo ou não? Mais ou menos, né? Tá bom, vai, pula essa parte. Então, eles saem de lá, eles se livram da escravidão, mas eles saem de lá também com uma promessa na cabeça: lhes darei a terra. Eu vou lhe dar a vocês a terra. Tem uma terra prometida para vocês. E nós também não somos diferentes. Eu e você, conscientes ou não muito conscientes, outros têm muita consciência disso, né? E pastor tem que ter muita consciência disso, né, pastor Sérgio? Tem que ter muita consciência disso, que nós também temos uma promessa de Deus.
Assim como o povo que saiu lá do deserto e vai para a terra prometida, a terra que manda leite e mel, eles tinham uma porção de terra, uma terra geográfica, né? Uma terra geograficamente que Deus ia dar para eles, e Deus deu. Está lá Israel, que não me deixa mentir, e a Bíblia se confirma, né, com a nação de Israel. Nós também temos uma promessa de Deus, que Ele está preparando lugar para nós. Jesus também fez uma promessa muito parecida. A diferença é que lá é uma parte geográfica, a nossa é espiritual. Nós também saímos da escravidão, ou alguns estão saindo da escravidão, mas já vem, quando chega para o Evangelho, já recebe também uma grande promessa, né? Para que onde eu estou, estejais vós também. Então, tanto o povo de Israel, lá que saiu do Êxodo, como nós cristãos, nós temos o nosso centro psicológico, e se não tem, precisamos ter. Você precisa ter isso aqui no seu centro nervoso. Sabe o centro nervoso, psicológico, aquilo que comanda você no seu dia a dia, que ajuda você nas suas decisões aqui, né? No seu pensamento, aquilo que norteia a sua vida espiritual, a sua emocional, enfim, toda a sua existência. É que nós temos que ter aqui essa promessa cravada em nós. Você tem uma promessa de Deus, que um dia você vai estar com Ele. E aí vai de você levar isso a sério ou não. Alguns levam isso muito a sério, né? Ele disse assim, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós também temos uma promessa aqui, então, diante de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, é que a gente, na caminhada, a gente vai meio que esquecendo disso, né? A gente quer viver aqui. A gente gosta daqui do mundo aqui mesmo. O Valdir gosta bastante de ficar aqui, né? Ele gosta de ficar aqui. Ele quer viver aqui. Ele quer ficar bem aqui. Quer ter saúde aqui, vida próspera aqui, tudo aqui. E quando a gente fica muito aqui, muito terráqueo, muito terreno, a gente vai, parece que tirando do nosso centro psicológico uma grande promessa, que é: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Guarde isso. A mesma promessa que foi feita para aquele povo lá, foi feita para nós também. Então, tenha isso na sua cabeça. Mas tem algo aqui que eu entendo algumas pessoas que falam assim: pastor, mas eu já não creio mais nisso. Né? Depois de um tempo, puxa, mas eu até acreditava que Jesus estava preparando um lugar para mim e tal, mas hoje, depois de tanto tempo, eu já, talvez por culpa minha mesmo, de não valorizar isso, talvez por a igreja não pregar isso, porque eu também reconheço, meu irmão, estão me ouvindo? Reconheço meu irmão e minha irmã, que a igreja moderna também tem culpa nisso, porque ela não fala disso quase. Elas não estão falando disso mais para as pessoas. Elas estão falando para as pessoas se darem muito bem aqui, tudo muito aqui, mas a promessa da eternidade, de estar um dia com Deus, quase não é falado em muitos, e talvez até pela grande maioria dos púlpitos que nós, pelo menos, que a gente conhece, né? E aí fica um pouco assim, porque parece que as coisas demoram. O povo de Israel tinha o mesmo sentimento: sai do Egito, vai para o deserto, e parece que a terra prometida não chega nunca. A gente sai lá daquela vida que a gente tinha, a gente vem para o Evangelho e parece que as coisas não vão acontecendo. A gente vai ficando meio desanimadão no meio do caminho, né? E fica se perguntando: por que tanta demora então com essa terra prometida que nunca chega e que é só promessa? Parece, alguns dizem aí, parece político: promete e nada, não acontece. Aí vem o outro, promete e nada e não acontece. Vem outro, promete e nada e não acontece. Acontece que Deus não é político, Deus não é homem para que minta. A Bíblia é a verdade. Ele diz que tem uma terra prometida para mim e para você. Ele foi preparar lugar para mim e para você. Isso é um fato, crendo eu ou não, você crendo ou não, isso está sendo feito, isso está acontecendo. Ele está preparando um lugar para nós. Acontece que, agora aqui eu quero que você caminhe comigo, se talvez você não está comigo aqui até agora. Vem comigo. Servir a Deus é um para e anda mesmo. Como assim? Exatamente. Como é que o povo saiu lá do Egito? Foram para o deserto e Deus disse: acampa, monta as tendas. Não era ou não era? Quem se lembra aí? Fica aqui 5 dias, arma lá as tendas. Aí fica 5 dias, 10 dias. Aí Deus disse: desarma todas as tendas, caminha 10 dias agora.
10 horas, desarma todas aquelas tendas, uma trabalheira enorme, enorme, imagina, desarmar tudo aquilo, aquele monte de tenda, aquele monte de barraca no deserto, desmonta tudo. Agora vocês andam 20 dias, e andam 20 dias, tá? Aí Deus fala, agora vocês param, monta as tendas de novo, e vocês vão ficar aqui no mesmo lugar. Andar com Deus, presta bem atenção, o caminho da terra prometida é um anda e para. Mas as respostas estão no texto. É um anda e para, e constante. Deus fala, vai para a direita, vai para a esquerda, né? Monta acampamento, desmonta acampamento, anda, para 3 dias, agora vai, para 5 dias, agora 15 dias aqui, vai. E aquilo parece que não flui, e nem contribui. A gente fica meio nervoso com esse negócio, né? Não anda. O fato é que a terra prometida, presta bem atenção, Tuco. Presta atenção, Tuco. A terra prometida é entregue aos poucos. Entendeu? O que eu falei, Tuco? A terra... Fala bem alto para todo mundo escutar. Porque eu estou falando aqui, acho que eles não me ouviram. A terra... De novo, bem pausado agora. Fica em pé. Com voz de pastor. Vamos lá. A terra prometida é entregue aos poucos. Obrigado. Isso é assim que se prega, é assim que se fala, entendeu? E por que isso acontece? Por que é entregue aos poucos? Capricho de Deus? Ele fica lá brincando, então eu vou brincar com eles, eles estão lá nervosinhos, deixa eles mais nervosos ainda. Não, está no texto. Deuteronômio, pode projetar para mim Deuteronômio de novo, por favor, Kaique? Estou dando um trabalho para o Kaique. 7:22. Por que Deus anda, para e anda, para e anda? Está no texto, a resposta está no texto. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, como? Pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto. Olha aí, todas as respostas estão aí. Para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. A terra prometida é sua, mas é entregue aos poucos, não de uma vez. Primeiro, porque o reino de Deus é tomada à força. O reino de Deus é tomada à força. Se posicione como crente. Abra mão de muitas coisas. Pega o reino de Deus à força. A força. Não é de graça. É tomada à força. E tem um detalhe muito importante que diz o texto: o Senhor teu Deus lançará fora estas nações. Isso é uma promessa. Ele vai tirar todas essas nações do teu caminho, pouco a pouco, porque você, Valdir, não suporta tudo de uma vez. Não poderás destruí-las todas de pronto. Você não tem força para destruir todos os inimigos que virão diante da tua frente, tudo de uma vez só. Você não tem, ninguém tem forças. Por isso que é aos poucos. Então não é que Deus é caprichoso, senta, anda, para, levanta. Por quê? Quando ele fala para, é porque tem alguma coisa na frente que ele precisa resolver para você. Quando ele fala, fica aqui 15 dias, fica aqui 1 mês, você vai ficar assim 1 ano, porque eu preciso resolver algumas questões ali na frente que você não vai suportar. E a gente fica nervosinho. Como assim? Pô, Deus está de brincadeira comigo? Prometeu, não entrega? Como é que é isso? Vai, anda e para. Porque Deus vê o que nós não vemos. A terra prometida é dada aos poucos. Sabe por quê? Porque tem feras no caminho. Qual é o coletivo de leões? É Eucateia, né? É Eucateia? É isso? É isso mesmo, está certo? Me ajuda aí. Eu sou meio ruim aí. É isso, né, professora? Lobos é Eucateia. E leões? Eucateia também. Acho que é Eucateia também. Então, tem um aglomerado de leões lá no meio do teu caminho. Lá na frente. E Deus precisa resolver aquilo primeiro, antes de você passar por lá. Está me ouvindo, gente? Deus tem que resolver aquilo primeiro lá, daqui 1 mês, daqui 30 dias, porque você vai passar por lá e você não vai aguentar a pressão lá. Por isso que Ele segura você aqui. Por isso que Ele não te dá algumas coisas na hora que você quer. Às vezes a gente fica, não, eu quer se jogar no chão igual criança, não, porque eu quero. Então, com Deus isso não funciona. Primeiro que Deus não obedece minha agenda. Deus vai trabalhar na agenda dele, no tempo dele, eu querendo ou não, eu gostando ou não. Por quê? Porque Ele me ama. Porque Ele é um pai responsável. Ele não vai me jogar os leões só porque prometeu.
Quem joga filho aos leões é pai irresponsável. E o texto é bem claro. A terra prometida é dada aos poucos, porque tem feras pelo caminho. Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado de nós. Deus não está demorando, Deus está nos livrando. É difícil isso, né, irmãos? Porque nós somos enjoados. O Daniel, quando se converteu, era assim, não, porque Jesus, hoje ele pensa assim, não, veja bem, Jesus, não é bem assim. Porque eu acho, ele já começa a achar, não, porque eu acho assim, eu acho que o senhor deveria fazer. Ele já ficou chique, ele já quer discutir, ele já quer fazer assim, um debate com Jesus, e Jesus fica assim, ó, entendi. Quer dizer, então que você está querendo me ensinar como é que eu faço? É isso que você está querendo dizer? Nós vamos chegando a esse ponto. Às vezes a gente fica enjoadinho mesmo. O fato é que isso não funciona com Jesus, irmão. Sabe por quê? Porque ele é responsável e ele não vai ceder a você no seu tempo, é no tempo de Deus. E se ele disse que não é agora, não é agora. Se ele disse que é para esperar, é para esperar. E na hora que ele quer que você precisar avançar, ele vai dizer, é hora de você levantar, desarmar as tendas e andar. Ele sempre vai fazer o melhor para nós, né? E a gente vai armando e desarmando tendas e observando o caminho para, e pronto, e acabou. É isso que nós temos que fazer. E aí, o que a gente faz quando Deus fala não? A gente quer pular essa etapa e quer avançar. Não, então deixa comigo. Deus, acho que está meio perdido com a agenda, é muita gente orando, acho que ele está meio perdido, ele me esqueceu, então eu vou dar um jeito aqui, eu vou acelerar o processo e tal, e nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que isso não funciona. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, viva hoje. Viva a espera. Viva a espera. Saiba esperar. É fundamental a espera, é fundamental cumprir as demandas de hoje, porque o amanhã está repleto de leões que você não vai conseguir dominar. E deixa eu fazer aqui uma confissão boa. E eu relutei com o pastorado uns 10 anos, 15 anos. Eu relutei, não, 15 anos, não, melhor não, melhor não. Mas eu também entendi que era um tempo que Deus tinha me segurado, porque eu sabia os leões que eu ia enfrentar nos dias de hoje. E eu confesso que quando eu estava enfrentando alguns leões atuais, eu falei, Senhor, ainda bem que o Senhor me segurou lá atrás, porque me preparou um pouco lá atrás, porque senão eu não suportaria isso que eu estou suportando hoje. Deus tem os seus meios, Deus tem a sua lógica, Deus tem feras, Deus tem leões. Para segunda-feira, Bia, que ainda precisam ser controlados. Na terça-feira terão outros leões que Deus precisa controlar para te ajudar, para você passar bem a terça. Na quarta tem mais, na quinta tem mais, semana que vem tem mais, mês que vem tem mais. E Deus precisa controlar aquele monte de inimigos que nós temos lá na frente para você passar por lá, porque você tem um caminho trilhado por Deus. E os caminhos que Deus trilhou para você ainda tem muitos leões. Não acelere processos. Não acelere processos. Todo dia, aí fica um pouco até estranho, né? Porque a gente quer já enfrentar os leões da semana que vem, do mês que vem, e nós nem resolvemos os leões de hoje. Alguém disse assim, hoje foi um dia que eu tive que matar leões. Mas, irmãos, matar leões, desculpa a expressão, qualquer tonto mata. A questão é domar. Domar leões. E o texto diz que tem esses inimigos pelo meio do caminho. Então Deus, sabendo disso, Ele já vai nos preparando para a gente poder passar lá pelo dia de amanhã com mais tranquilidade. Lembrando sempre, isso é fundamental também, que o pão nosso é de cada dia. Não tente antecipar o pão da segunda-feira. Não tente antecipar o pão da terça, da quarta, da quinta, porque coma do pão hoje. A misericórdia se renova a cada manhã. Mas você já quer ressuscitar lá, né? Levantar lá a misericórdia da quarta, da quinta, da sexta, dos sábados. Você nem chegou lá ainda. Você nem viveu hoje. A gente tem um problemão aí, né? Não tente antecipar a misericórdia de Deus. Não tente antecipar, né? Porque isso não dá muito certo. Existem leões, existem ursos, existem serpentes, olha só,
para a semana que vem. E existem chacais, que é aquele animal que come carne deteriorada. Está tudo pelo caminho, no deserto. O povo encontrou tudo isso no caminho, no deserto. Mas Deus estava lá com esse povo, né? Deus tem pão fresco para nós todo dia. A misericórdia de hoje, que se renovou hoje de manhã, viva hoje, viva essa misericórdia que foi dada para você hoje, viva este pão hoje. A graça está te iluminando hoje. E amanhã é segunda-feira, amanhã se repete. Não acelere o processo. Eu estou vendo um monte de gente querendo acelerar as coisas. Olha o que Jesus fala, esse texto é maravilhoso. Se puder postar, por favor, Kaique. Não precisa, eu vou ler rapidinho aqui. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu mal. Você nem resolveu os dias de hoje. Você compreendeu tudo que aconteceu hoje com você? Você compreendeu tudo que aconteceu com você hoje? Tudo, 100%. Você compreendeu tudo que aconteceu hoje? Por exemplo, uma coisa básica para nós, bem básica. Você compreendeu hoje que hoje é domingo da ressurreição? Tem gente ainda que não compreendeu isso, porque senão estariam sentados aqui, no culto da ressurreição. Claro que algumas pessoas têm compromisso, outras trabalham, a gente sabe disso, né? Então, enfim, mas algumas pessoas deveriam estar aqui por conta de saber que hoje é o domingo da ressurreição. Isso não é pouca coisa, não é pouca coisa. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu mal, né? Não se preocupem, não se ocupem antes com o que vai acontecer amanhã. Espera chegar a semana que vem, né? E tem um outro lado também, né, Kaique? As pessoas falam assim, eu não vou... assim, a gente tem às vezes a gente troca, né? A gente quer trazer a semana que vem já para cá, antecipar, e algumas coisas que é para o Roberto fazer hoje, ele fala, não, semana que vem eu faço, ele empurra para semana que vem. Ô, meu irmão, semana que vem, pastor, semana que vem, tudo é semana que vem, semana que vem, semana que vem. Sabe qual é a frase que eu mais escuto, pastor, mais escuta? Pastor, semana que vem. Semana que vem. Pastor, semana que vem. Mas, irmãos, é para agora, isso tem que ser feito agora. Não, semana que vem. É um negócio impressionante, né? Para de empurrar também para a semana que vem aquilo que tem que ser feito hoje, né? Uma outra coisa, irmãos, quando a gente antecipa a terra prometida, veja, a terra prometida aqui é um lugar que Deus está preparando para nós, mas terra prometida aqui pode ser seu trabalho. Terra prometida aqui é o seu casamento, você vai casar. Terra prometida aqui, tem uma série de terra prometida para você, que Deus prometeu para você, e vai dar para você. Não antecipe isso, porque quando você tenta antecipar isso, dá ruim, dá ruim, dá ruim. Não antecipe casamento, que pode dar ruim. Não antecipe negócios, porque pode dar ruim. Não antecipe ministério, porque pode dar ruim. Eu conheço um monte de irmão aí que tentou, não, porque eu vou fazer a obra e tal, se lançou, se machucou um monte de gente, está lá até hoje no lugar errado, fazendo do jeito errado, ferindo pessoas, porque antecipou, não soube esperar. Negócios, né? Gente que tentou antecipar o futuro, e basta cada dia seu mal. Gente que não entendeu que todo dia tem leões, e o texto diz aí para nós de forma muito clara, que Deus está nos poupando das feras que tem no meio do caminho para nós. Aí vem uma pergunta bem básica, bem trivial, que é muito comum o pregador perguntar, e qualquer um perguntaria se estivesse pregando em cima desse texto: qual é a sua terra prometida? O que é que Deus prometeu para você? Não, pastor, Deus prometeu isso para mim. Então, essa é a sua terra prometida. Na hora do trabalho, na hora do casamento, né? E tem a terra prometida, que é a glória eterna lá para nós, né? Qual é a terra prometida que Deus tem para mim? Por exemplo, a minha terra prometida é a minha, eu estou falando da minha, aí você tem que saber da sua. A minha terra prometida é cuidar da minha esposa e da minha mãe, cuidar da minha família. Essa é a minha terra prometida. Cuidar da igreja da melhor forma que eu puder. Essa é a minha terra prometida. Qual é a sua? Aí cada um tem que saber a sua. Porque um dia, quando eu era solteiro, a minha terra prometida era casar-se. A minha terra prometida já veio. Lá atrás, a minha terra prometida era o pastorado. Essa terra prometida já veio. Qual é a sua terra prometida? Aquilo que Deus prometeu para você e ainda não te entregou. E se não te entregou, é porque tem leões pelo meio do caminho que Ele está resolvendo para você antes de você passar por lá.
porque você fatalmente vai sucumbir se você passar por lá. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, meu irmão, minha irmã, arruma a sua vida, ore mais, leia a Bíblia, vai ajeitando a sua vida, aproveita a espera, aproveita a espera, Deus não deu ainda, vai se preparando, vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai melhorando, vai orando, vai lendo mais a Bíblia, vai buscando mais a Bíblia. E eu confesso a vocês que eu ainda não estou contente com o meu conhecimento bíblico, eu falo isso com toda humildade diante do Senhor. Eu ainda não estou contente com o meu conhecimento bíblico, estou estudando de novo, estou fazendo 2 faculdades, irmãos, mais 2. Eu preciso estudar com homens que conheceram a Bíblia muito mais do que eu preciso estar perto desses homens, ouvir esses homens, o que eles têm para falar sobre a Bíblia. Eu estou estudando, eu tenho 60 anos, ainda estou fazendo 2 faculdades, sabe por quê? Porque a terra prometida minha ainda está num processo de entrega, e eu preciso me melhorar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso conhecer mais a Bíblia, eu preciso conhecer a Bíblia, eu não conheço a Bíblia ainda, irmãos, é uma vergonha meu conhecimento bíblico, eu preciso conhecer mais a Bíblia, eu preciso ser melhor pregador, eu preciso melhorar, tem muita coisa para melhorar, enquanto isso tudo não acontece, eu preciso buscar, me aperfeiçoar cada vez mais. Faça isso, esse tempo de espera é para você melhorar, para você estudar mais, para você se preparar. É para isso que Deus está segurando, porque se você não se preparar, você não vai enfrentar os leões que tem lá na frente. Põe para mim de novo o Deuteronômio, Kaique, por favor. Sem você se preparar, a terra prometida também não vem, né? O Deuteronômio 7:22, por favor, Kaique. Deus está dando um tempo para você se arrumar, né? Organize sua vida. Organize sua vida. Você sabe, dá uma vasculhada na sua vida. Dá uma vasculhada na sua vida. Vê se não tem coisa para arrumar. Tem coisa para arrumar. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco, um pouco de cada vez, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Para que as feras do campo não se multiplique, quando você passar por lá, você não seja devorado. Crer e andar, andar e crer, né? Esse é o nosso chamado, andar sem parar. E para concluir, eu não quero falar muito hoje, normalmente o pastor fala muito, né? Mas eu quero falar pouco. Se você olhar para a Bíblia, né, para esse corpo aqui, ó, entre o Antigo e o Novo, tem 400 anos de silêncio, tem um espaço de espera no meio, né? Entre a morte e a ressurreição, tem um sábado no meio de espera. Entre uma promessa e o cumprimento da promessa, tem um período de espera, fatal. Para uns 1 ano, para outros 2 anos, para outros 10 anos, para outros 20. Depende da sua relação com Deus. A mulher grávida, entre a mulher grávida e o nascimento da criança, tem 9 meses de espera. Tudo tem espera, irmãos. Uma mulher grávida não tem como acelerar o processo, tem? Não tem que esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem que viver as dores de cada mês, de cada tempo, é assim a vida espiritual, né? Então a promessa, né, da terra prometida e a terra prometida tem um tempo de espera no meio, e essa espera, ela não é um tempo de apatia, tá bom, então eu vou esperar, não, né? Ninguém vive assim irresponsavelmente, né? A gente, se você, agora, Êxodo 23:30, por favor, Kaique, para encerrar, Êxodo 23:30, que é o texto que nós lemos. Pouco a pouco as lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Até que seja o quê? Até que a gente se multiplique, até que a gente cresça, até que a gente melhore, até que a gente estude mais, até que a gente se prepare mais, até que a gente conheça mais, até que aí você se encaixa aí. O que é que está faltando para você? Então existe uma ação de Deus no controle, né, dos nossos inimigos, mas também nesse tempo você precisa se preparar. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Deus te deu uma promessa. Deus te deu uma promessa, mas é entregue aos poucos. Então, enquanto essa promessa da terra prometida não vem, o casamento não vem, o emprego não vem, enfim, não vem aquilo, né? Então nós vamos aprendendo a subir montanhas. Aprenda a subir montanhas. É tremendamente difícil subir montanhas.
andar pelos vales, nós vamos aprendendo a andar pelos vales. Enquanto a terra prometida não vem, Deus vai testando a sua fé aí. Sua fé precisa ser aumentada. E nosso processo continua. A nossa comunhão vai se estreitando. E a nossa esperança vai esperando. Esperar. A nossa esperança vai aprendendo a esperar. Espere. Deus tem um tempo. Não queime etapa. Porque tem leões no caminho por onde você vai passar. Se você queimar a etapa, você não vai suportar o que tem lá na frente. Por isso que nós temos tantos e tantos e tantos e tantos irmãos machucados por conta de acelerar processo. Viva o processo de Deus, tem uma espera aí. E você sabe muito bem qual é a sua terra prometida, o que é que Deus prometeu para você e qual é o estado ou estágio que você está. Que seja assim para todos nós. Eu também estou em processo de espera, né? Nós temos um processo de espera acontecendo aqui, por exemplo, esse negócio daí de trás, lembra? Estamos esperando. Pastor, e aí, como é que fica? Então, estamos esperando, irmãos. Esperando. E o que a gente faz, né, pastor Luiz? A gente vai mexendo ali, vai vendo aqui o que cabe a nós. A gente levanta aqui, levanta ali e tal. Ó, Senhor, está tudo aqui, o que está na mão, o que dava para fazer, nós fizemos. Nós estamos esperando. Agora que Deus der um sinal verde, a gente avança. Mas enquanto isso não acontece, vamos esperar. Quanto tempo? Não sei. Nós vamos esperar. Então o Tuco hoje trouxe a mensagem. Repete o que eu pedi para você repetir. Qual é a mensagem de hoje? Ah, tá. Qual é? A terra prometida vai sendo entregue aos poucos. Amém. É assim que é assim que funciona. Vamos orar então, irmãos. Baixe sua cabeça. Senhor, obrigado pelo tempo que nós passamos aqui. Obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado pela vinda, pela tua vida, pelos ensinos. Obrigado porque o Senhor morreu por nós. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado pela terra prometida, porque nós queremos estar com o Senhor. Estamos esperando o Senhor nos buscar. Nós vamos esperar, sim, vamos esperar no tempo do Senhor. Mas nós queremos ir, Senhor. Enquanto isso, nos ajude, nos prepare, nos santifique, nos abençoe, nos ensine como nós devemos andar. Nos ensine em detalhes, Senhor, como um pai pega na mão de um filho de 5 e 6 anos e ensina. Nós precisamos da tua direção. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. São louvor? Beca. De pé para cantarmos. Nesses dias de desespero, certeza e medo há em uma salvação. Eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti.
que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Irmãos, quem aqui pode dizer que tem absoluta certeza de que conhece o propósito de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Absoluta certeza. Então abaixa. E aí quem não tem, eu não vou pedir para levantar. Mas vou te fazer uma oferta. No dia 28, agora de abril, mais ou menos às 8h30, nós vamos fazer uma releitura do livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Online pelo Meet, ok? Então, se você tem esse livro, se você não tem, recomendo que você possa adquirir, porque ele é bastante interessante. Esse livro é usado por muitas pessoas, inclusive não crentes. Eu sempre dou o exemplo do Michael Phelps. Você deve lembrar. Ele parou a carreira dele um tempo, ficou afastado dos treinos, porque ele não entendia, ele cansou daquelas competições e caiu na mão dele esse livro, Uma Vida com Propósitos, e ele descobriu que o que Deus tinha na vida dele é que ele deveria nadar. E ele ganhou 9 medalhas olímpicas na primeira Olimpíada que ele competiu, porque ele entendeu o motivo da vida. E eu conheço casas de recuperação que usam esse livro, e quero dizer que a gente não está enaltecendo o livro, mas sim que ele se baseia total e completamente na Escritura Sagrada. Então, se você quiser, você me manda um alô, uma mensaginha, e a gente põe você aí para receber o link
para a gente fazer esse estudinho, tá bom? Bom, quero dizer que o nosso curso de teologia está uma bênção, está a todo vapor. Nós estamos aqui de terça-feira aprendendo muitas coisas que a gente já sabia e tinha ido ali para a caixinha do esquecimento, e outras coisas novas, né? Uma forma nova da gente compreender as verdades da Escritura. Então, nós acabamos de estudar agora Paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, se a gente pode dizer assim, e agora nós vamos começar escatologia, é isso? Então, terça-feira, se você não estava no curso e quer entrar, pode vir na terça-feira. Pois não, professor? Terça-feira, nós estamos concluindo a Trindade. Ah, sim. É vero. Pronto. Então, segunda-feira é meio a meio. Começa, aliás, terça-feira, né? Segunda é feriado. Então, quero convidar você para divulgar o curso também, além de fazer. O curso de canto continua firme e operante, né? No próximo sábado, então, haverá aula aqui às 10h30 da manhã. Aproveito para lembrar os missionários que irão para Irapuã Pinheiro em julho, que dia 26, o próximo sábado, nós combinamos o primeiro dia da capacitação para quem vai viajar. Provavelmente a aula será à tarde. Eu estou ainda para confirmar com a missionária Rosângela, da APEC, que vem nos ajudar na formação do pessoal que vai. Amém? Então, eu confirmo isso na semana. Também está aí programado pelo pastor o início de um curso médio em teologia. Então, é um curso mais avançado, com um pouco mais de profundidade e que vai ser mais extenso, mais duradouro, mas também tem aí um nível médio de equivalência. Culto de oração na quinta-feira continua valendo, e quero pedir para você que puder vir para comparecer, irmãos. Amém? A gente quer pedir isso para você que tem condição de estar aqui, né? As pessoas falam, mas você quase não vem. Na quarta-feira nós fazemos oração lá em São Paulo, né? Nós temos a nossa célula, então eu faço isso na quarta-feira em São Paulo. E quando o pastor não vem para cá às 6h da manhã, eu até consigo vir com ele, mas porque ele está acompanhando aí umas obras na garagem, ele sai de casa às 6 e pouco. Então, para mim, fica um pouco mais difícil. E quero também falar que o nosso site e as nossas redes sociais estão ativas. Curte lá, visita o nosso site, curte a página da igreja, compartilha, para que não só a igreja fique conhecida, mas que a palavra do Senhor seja ministrada àqueles que precisam dela. Amém? Graça e paz. Quero pedir também que aqueles que trouxeram as suas ofertas de gratidão a Deus possam pegá-la agora, porque nós vamos orar e agradecer a Deus por todas aquelas dádivas que eles têm feito, chegado às nossas vidas, né? Eu sempre que vou falar da oferta, eu lembro do salmista, quando ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Não se esqueça, minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Então, traga a sua oferta de gratidão ao Senhor. Se você ainda não fez ali pela transferência, nós estamos aqui aguardando e vamos orar por você. Então, enquanto eu oro, você separa a sua oferta e pode trazer a oferta na casa do Senhor. Bondoso pastor da nossa alma, obrigada por tudo que temos vivido nessa tarde, Senhor. Obrigada pela tua presença tão marcante, não só em nossas vidas, mas em nosso meio nessa tarde, Pai Celeste. Obrigada pelo teu Espírito que tem nos mostrado a tua palavra de uma forma renovada.
Obrigada pelas nossas vidas, pelos nossos trabalhos, o emprego que o Senhor nos tem dado, o sustento da nossa casa, da nossa família, Senhor. O Senhor tem multiplicado de uma forma sobrenatural aquilo que nos chega às mãos. Ensina-nos a ter sabedoria com aquilo que é do Senhor e aquilo que é nosso também, Pai. Prospera a vida de cada um que está ofertando nessa noite, em saúde física, em saúde emocional, em crescimento espiritual, em alegria e paz no coração, Senhor, que não falte nada em nenhuma mesa. Nós te louvamos agradecidos por isso, em nome de Jesus. Amém. Tem uma novidade boa, irmãos, conversando com o Daniel. Pode falar, Daniel? O pastor é meio fofoqueiro, já vou falar. Eu não sou fofoqueiro, eu só transmito notícias. Estava conversando com o Daniel, provavelmente, se tudo der certo ali, ele vai começar uma célula na casa da mãe dele, tá bom? Porque ele percebeu que tem um sopro de Deus ali e as pessoas começaram a se interessar pelo Evangelho. Então é importante a gente perceber isso, a ação de Deus, a graça de Deus se movimentando. E que Deus te dê graça lá, Daniel, tá bom? Provavelmente vai ser no domingo, depois do culto, logo em seguida, alguma coisa assim, né? Tá para resolver, né? Mas enfim, vamos abrir mais uma célula, e aí eu gostaria também que os irmãos pensassem nessa possibilidade. Eu também estou esperando uma casa para abrigar o pastor aqui em São Bernardo. Ninguém quer me receber, mas tudo bem, eu fico com sentimento de desprezado, mas eu vou me recuperar, né? Que trágico, né? Eu espero em Deus que Deus abra uma porta para mim aqui em São Bernardo para eu fazer célula também. Bom, eu também quero recomendar, irmãos, um livro chamado Doutrina do Espírito Santo, do John Owen. É um livro muito importante que todo cristão sério precisa ler. John Owen é um teólogo muito importante, é um irmão, né? Já faleceu já. E é um livro que é lido e é um dos livros mais respeitados sobre a doutrina do Espírito Santo. Então é fundamental que você leia. É um livro pequeno, fininho, um livro barato. Se você quiser, eu não tenho dinheiro, eu te dou o livro, eu compro e te dou. Tá bom? Eu empresto o meu, e a gente faz um rodízio do livro, aí todo mundo, para quem tiver interesse, ler esse livro. Tá bom? Livro do John Owen. E essa semana a gente vai começar a entrar também no outro. Como chama aquele negócio que o Mário quer fazer? Para projetar o curso, anúncios também. A igreja vai entrar aí e fazer alguns anúncios também. Então provavelmente você vai ver minha cara lá no seu celular, abrir lá, aparece eu lá, e eu estou lá fazendo propaganda do nosso curso. Não vai se assustar, tá bom? E é minha cara mesmo. Então nós vamos mandar aqui para todo o ABC esse filminho que tem a ver com a propaganda do nosso curso de teologia, do curso de canto, enfim, um pouco da igreja, da nossa história também, tá bom? Ok? Quem nos visita aqui? Fala. Minha irmã, Camila. O cunhado e a irmã. Você já esteve aqui? Não teve. Nossa, doutor. Por isso, foi no casamento, então. Vocês são daqui de São Bernardo ou não? Sim. Que bom. Que lugar, irmão? Vila Prudente, só mora gente nobre lá. Eu sou da... aqui só eu posso usar camisa xadrez, não te avisaram, não? Precisa avisar. Você devia ter falado, né? Não falou? Mas precisa avisar, né? Eu sou da Moca, Belo. Eu sou ali do lado, vizinho ali. Obrigado por vir, viu? E você mora em São Bernardo? Que bom, obrigado por vir. Quem mais nos visita? Acho que só vocês, né? Obrigado, viu? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. A casa está aberta para vocês. Pode pegar carona com a Bia e com o Everton também para vir. E seja bem-vindo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, agracie vocês todos os dias. Raíssa, vem aqui, por favor. Sim, vem aqui. Vem aqui, manda ela vir aqui, o Cris. Mostra que você manda minimamente, vai. Vem aqui. Minimamente. Vem aqui. Vem aqui. Tem que subir o microfone. O que é isso aí? Isso aqui é do visitante. Então, por favor. Fala aqui. Paz, irmãos, tudo bem?
eu fiz umas lembrancinhas singelas e um chocolatinho. Então, quando for sair, dá uma pausa ali, pega uma lembrancinha e leva para casa, tá bom? Eu não sei falar desse jeito, então por isso que eu chamo. Tá bom? Obrigado, viu? Eu não sei falar desse jeito, não consigo falar, por isso que eu chamei. Muito bem, vamos ficar em pé então, irmãos, vamos encerrar o nosso culto. Que bom que você veio, viu? Ore pelos irmãos que estão viajando, nós temos irmãos que estão nas estradas, e chuva, né, irmãos? Os irmãos, não sei se os irmãos sabem, também acho que eu não falei, né? Ontem eu vim aqui, nós viemos aqui colar esses 2 cartazes, e para voltar, pegamos a Anchieta. A Anchieta parou, alagou, travou, ela alagou, aí eu não tinha como sair, entrei ali, cortei pelo Rua de Ramos, parado. Voltei, tentei cruzar ali aqui do Bert, como é que é? Isso, alagada também. Cortei por Santo André, Avenida do Estado, alagado, voltei. Fui para São Caetano, alagado, voltei. Tentei a Guido Liberti lá pelo São Caetano, alagado, voltei. Aí falei para cá, então, quer saber? Vamos parar no lugar aqui, vamos comer. Fazia 2h30 que eu estava andando assim, andando, não achava lugar para ir embora, não achava passagem. Comemos, aí falamos com o Ed é um homem abençoado, falou, não, pastor, aqui tá bom já, para São Paulo. Eu falei, quer dizer que eu fui fazer um tour forçado para lá e voltei para o mesmo lugar. Aí voltei na Anchieta e fui para casa. É aos poucos, né? É aos poucos. Fiz um turismo em Santo André, fiz um turismo em São Caetano, andei, irmãos, andei. E com uma pessoa apavorada do meu lado, meu Deus, vai alagar. E eu falei, calma, você está comigo, você está protegida. Acho que esse era o desespero dela. Fica tranquila, comigo, quem está comigo está protegido. Eu também estava assim, oh, meu Deus do céu, com medo da chuva vir. Mas foi meio aterrorizante, irmãos. Eu falo isso, brinquei, mas muitas pessoas se prejudicaram, perderam o carro. Então que Deus tenha misericórdia dessa gente e de nós, porque nós estamos na rua aí, isso pode acontecer conosco, né? Então tomem cuidado, está chovendo demais em alguns lugares e agora eu preciso prestar um pouco mais de atenção quando vim para cá e chover demais. Já fico aqui, já durmo aqui para não ficar exposto na rua. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Baixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado pelo tempo que nós passamos aqui, obrigado pela vida dos irmãos, pelos que estão aqui, por aqueles que não estão, que o Senhor os abençoe e os agracie da mesma forma, Senhor. Leva-nos debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco hoje e sempre. Deus abençoe você, boa semana, cumprimenta aí uns 2, 3 irmãos, tá bom? Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. E pega a lembrança.